Deus, continue sendo louvado. A igreja que pudesse colocar de pé em reverência à santa palavra do Senhor, por gentileza, e já abrindo em o livro de Daniel, por gentileza, no seu capítulo 4, temos o subtítulo, o edito do rei, o seu sonho de uma árvore grande, a sua loucura. Livro de Daniel, capítulo 4, versículo 8. Depois uma procura, como a gente costuma agradecer a Deus por mais essa misericórdia que nos concede, também ao nosso pastor Natanael, por mais esse voto de confiança, né? Vou anunciar no decorrer do culto, que seria o revista nesta noite. Deus sabe todas as coisas, tudo tem um propósito, estamos aí com o meu irmão vindo. Meu amigo Silas, filho meu que tem nas mãos, né? A mãe, o amigo encontrou esse Credson, os demais aí na família da irmã Rosa, os amigos que estão acompanhando o Danilo, o Dudu, o Tiago. Deus continua sendo louvado. Irmão, para trás, amém? Amém. Estarei no versículo 8, 3, no 3, igreja vai estar repetindo mesmo no versículo 8, por gentileza, que é qual diz, Daniel capítulo 4, versículo 8. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, aqui é o rei Nabucodonosor falando, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Vamos estar repetindo mesmo o versículo 8, desse Daniel 4, por gentileza, no 3. 1, 2, 3. Mas por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual o Espírito de Deus é santo. Eu contei o sonho diante dele. Podeis tomar o vosso assento, Deus ficando bendizendo o nome do Senhor. Temos bastante adolescente aqui nesta noite, né? Deus continua sendo adorado. Os adolescentes devem continuar sempre frequentando não somente a igreja, mas sim ao culto. Pois quando nós aprendemos, vir para a igreja é uma coisa, agora vir para o culto é outra. Quando se vem para a igreja, tempo de quatro paredes, vem para passear como se estivesse vindo num parquinho, numa praça, numa pracinha de encontro, ou no shopping, isso é vir para a igreja. Mas quando vem para o culto, de fato vem com o propósito de adorar ao santo nome do Senhor. Nossa irmã não chegou ali agora, Deus continua sendo adorado. Então nós devemos estar nesse propósito de adorar o nome do Senhor e repreendermos toda a seta maligna que tira nossas atenções no decorrer não somente da palavra, não é porque o Wesley está ministrando, mas qualquer outro pregador, outra pregadora, mas também do decorrer do culto, toda a seta maligna que tira nossas atenções no decorrer do culto. Jovens, nesta noite, vamos reparar, já que estou um pouco rouco, mas tudo é para a glória do santo nome do Senhor. Aqui a palavra vai te dizer nesse Daniel, onde no versículo 8 já nos dá uma cola acerca do propósito e do significado do porquê do eunuco lá atrás, no capítulo 1 desse mesmo Daniel, trocou o nome dos quatro jovens, que é qual havia ali entre os quatro, Daniel, juntamente com Ananias, Misael e Azarias. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E ali o chefe dos eunucos, trocou o nome dos quatro, de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós bem conhecemos a palavra do Senhor. No capítulo 1 em diante, jovens, como tem bastante jovens nesta noite e adolescentes, a palavra vai te dizer que Daniel, no versículo 8 de capítulo 1, ele coloca em seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. A palavra vai te dizer que Daniel, por nome trocado pelo eunuco, vamos chegar nessa parte, chamado Beltesazar, que era o Daniel, ele colocou em seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. Ali disse ao dispenseiro, troque os nossos manjares, troca
a nossa ração, no palavreado dele, ração não é ração de cachorro, de animal de dia. Ração, né, é a refeição que eles, né, estavam comendo ali, estavam recebendo no seu alimento. Isto era a ração naquela época, no palavreado deles, no caso de Daniel. E ali, Beltesazar, no caso de Daniel, o dispenseiro, ao ouvir o questionamento dele para mudar a sua refeição, ele questiona: mas se eu fizer isso, o rei Nabucodonosor vai mandar me matar? Pois Nabucodonosor trouxe Babilônia para Jerusalém, para Judá, sitiou Jerusalém. Como assim? Trouxe as tradições, tentar ser bem rápido, tentar ser bem breve, trouxe as tradições, os costumes de Babilônia e implantou em Jerusalém, como se Jerusalém fosse a própria Babilônia, com os costumes e tradições de Babilônia. E assim o dispenseiro disse: mas se eu trocar a refeição de vocês, certamente o rei Nabucodonosor vai me matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E ali Beltesazar, que foi trocado o nome, sendo o nome original hebreu como Daniel, aí ele disse: não, mas se caso, faz um teste de 10 dias. Se caso o Senhor ver alguma diferença, continue nos dando frutas, legumes e verduras e cereais. Mas se caso não houver diferença alguma, se continuarmos na mesma estatura, pode mudar e voltar ao manjar do rei novamente. E aí o dispenseiro fechado. E assim fez conforme o profeta Daniel, por nome trocado pelo chefe dos eunucos, Beltesazar, trocou a refeição deles. Historiadores dizem que o porquê de Daniel ter tido essa ideia é que ele não queria, né, segundo historiadores, compactuar com o pecado daquela tradição. Por quê? Porque certamente, segundo historiadores, os manjares do rei e os vinhos eram apresentados aos seus ídolos. E Daniel, na sua concepção, na sua consciência, talvez pensou, se for verdade dos historiadores, talvez pensou: mas eu vou comer manjar apresentado para ídolo, para demônio, para deuses? Não vou compactuar com esse pecado. Não, foi e colocou em seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. Isto é uma palavra direcionada para mim, para nós jovens abaixo de 100 anos, que independentemente do lugar, do local que nós estivermos, jovens, não se contaminem com os manjares do rei. Certamente Daniel estava em Jerusalém, mas praticamente estava em Babilônia, porque já foi dito: o rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém como se fosse a própria Babilônia. Então praticamente Daniel estava dentro de Babilônia, e mesmo ele estando em Babilônia, ele colocou em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Ei, jovem, é você também, é eu também nós colocarmos em nossos corações. Não podemos deixar que o lugar que nós entramos, que nós vamos, venha mudar o nosso modo de ser, mas que aonde nós estivermos, venhamos exalar, resplandecer da presença do Espírito Santo do Senhor. Se está entrando num bar, jovem, coloque em seu coração e não se contaminar com os manjares do rei. Se entrou no meio do prostíbulo com o propósito de pregar a palavra, de evangelizar, coloque no seu coração, jovem, em não se contaminar com os manjares do rei. Se entrou no meio dos meninos que agora estão usando porcaria, usando drogas, coloque em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, independentemente do lugar que você estiver, mantenha em seu coração em não se contaminar com os manjares do rei. A palavra prossegue dizer que ali o Senhor usa o profeta Daniel como rei Nabucodonosor buscou no capítulo 2 os astrólogos, os adivinhos, para tentar interpretar a sua visão que ele teve. E ali ninguém pôde interpretar, e assim chamaram Daniel: tem um que tem um espírito excelente, ele tem um espírito diferente, ele tem a presença do santo, chama ele que certamente irá interpretar. Ainda não é nesse Daniel capítulo 4, é no Daniel capítulo 2, aonde Daniel ali interpreta o sonho do rei Nabucodonosor. Obrigado.
aonde ele viu uma grande estátua que assim o braço, não recordo exatamente a sequência, mas uma parte do membro do corpo era de bronze, a outra de barro, a outra de prata, e ali o profeta Daniel interpretou e disse: ó, a parte da prata do seu braço, da sua couraça, representa a região do sul, o outro membro representa a região do norte, e a sua parte representa tal membro do corpo. Cada membro representa a região do local. Uma região se fortificou, depois veio outra região e fortificou, mas aí derrubou aquela região anterior. E assim Daniel interpretou a visão, o sonho do rei Nabucodonosor. A palavra prossegue dizer que no capítulo 3, os 3 jovens, já não apresenta agora por enquanto Beltesazar, por nome original Daniel, mas sim Sadraque, Mesaque e Abednego, nome original do hebreu, Ananias, Misael e Azarias. Pulando algumas partes, o irmão já conhece a passagem, para ganharmos tempo. A palavra vai te dizer que no capítulo 3, Ananias, Misael e Azarias, por não se dobrar, os irmãos conhecem a passagem, por não se dobrar a estátua do rei Nabucodonosor, são imediatamente, ou por segunda chance, corrigindo, porque o decreto era de lançá-los imediatamente, mas aqui o próprio Nabucodonosor quebrou sua palavra: quem não se dobrar de também estátua vão ser lançados imediatamente na fornalha dentro de fogo. Aí denunciaram os 3 hebreus: teve 3 hebreus dentre os caldeus que não se dobraram diante da tua estátua. Quem? Ananias, Misael e Azarias. Manda chamar a minha presença. Aí já quebra a sua própria palavra, o seu próprio protocolo, que ao invés de lançar imediatamente, chamou os 3 e deu uma outra chance para ele se dobrar de novo diante da estátua. Vai tocar os saltérios, vai tocar as buzinas, os pífaros, os instrumentos, e quando tocar, vocês vão ter segunda chance de se dobrar novamente. E assim, Ananias, Misael e Azarias, por nome trocado pelo chefe dos eunucos, Sadraque, Mesaque e Abednego, disseram: podem tocar o que vocês quiserem aí, os pífaros, buzinas, saltérios, de forma alguma nós vamos se dobrar dessa estátua, e pode nos lançar diante a fornalha dentro de fogo, porque o nosso Deus irá nos livrar. Só que tem um porém. Aqui não tem um ponto final nessas palavras dos 3 jovens, Ananias, Misael e Azarias. Eles não simplesmente disseram: pode nos lançar na fornalha dentro de fogo, que nosso Deus irá nos livrar, ponto. Não, negativo, tem uma vírgula, ou seja, uma continuidade. Disseram: e mesmo se o nosso Deus não nos livrar na fornalha dentro de fogo e nos deixar queimar lá dentro, não tem problema, mesmo assim nós não vamos se dobrar diante a tua estátua. Sabe qual é o entendimento, além da parte sobrenatural, dos 3 jovens passearem na fornalha ardente de fogo? É esta atitude nessa resposta: pode nos lançar na fornalha de fogo, que nós não vamos se dobrar diante da tua estátua, porque o nosso Deus irá nos livrar. Mas mesmo se Ele não nos livrar, não tem problema, de uma forma ou de outra nós não vamos se dobrar diante a esta estátua. Vivemos no meio de uma nova geração, onde as pessoas escolhem momentos para adorar a Deus, para glorificar o Senhor. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou contar testemunho diante do teu santo nome. Mas se o Senhor não me abençoar, que testemunho que eu vou dar? Se o Senhor responder esta oração, eu vou testemunhar onde eu passar, aonde eu tiver a oportunidade na igreja, eu vou dar testemunho que o Senhor respondeu a minha oração. Mas se o Senhor não responder, como que eu vou dar testemunho? Não, irmão, negativo. É tomar atitude, pegar como exemplo de Ananias, Misael e Azarias, e dizer: Senhor, me abençoe conforme a tua vontade, que eu vou honrar o teu santo nome. Mas mesmo se o Senhor não me abençoar agora, amém, eu vou continuar honrando o teu santo nome da mesma forma. Senhor, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor sabe do que eu necessito, Senhor. Então me socorre, me refugia, Senhor, me ajuda, Senhor, que eu vou louvar o teu santo nome da igreja. Mas se o Senhor não
na fornalha de fogo. Nabucodonosor se levanta aí no capítulo 4. E aí os que estão do seu lado se assustam com a posição dele se levantar de repente. E ali os que estão do seu lado perguntam: o que foi, ó rei? E ele lhe responde: mas não foram 3 que nós lançamos na fornalha dentro de fogo? Eu ainda mandei aquecer 7 vezes mais? E ali responde: sim, ó rei, foram 3 que lançamos lá dentro. Mas eu estou vendo 4 passeando dentro da fornalha dentro de fogo, e o semblante, o aspecto do 4 que está com ele parece com um dos filhos dos deuses que ele diz que adora. Eles estão passeando e parece que não estão se queimando. Manda tirar, fala para tirar o martelo, manda tirar. Eles vão tirar Ananias, Misael e Azarias. Nem cheiro de gatilho de queimado eles sentem, nem o fio dos seus cabelos nenhum estão queimados. Muitas das vezes acontecem assim. O Senhor poderia muito bem livrar, como já dizem, né? Que agora poderia muito bem livrar Ananias, Misael e Azarias da, olha a língua portuguesa, poderia livrar os 3 jovens da fornalha dentro de fogo. Mas como o nosso Deus gosta de mostrar o sobrenatural dele, para que o santo nome dele venha a ser adorado, ele ama mostrar o seu poder e não está errado por isso. Ele permite de os 3 jovens caírem mesmo. Eles foram lançados, não foram colocados educadamente não, eles foram lançados. Historiadores dizem que naquela fornalha de fogo era aberto, não tinha o teto, e assim lançaram ele de cima a baixo. A Bíblia fala que eles foram lançados e atados. Atados significa amarrados. Poderia muito bem livrar eles da fornalha dentro de fogo, mas decidiu livrar eles na fornalha dentro de fogo. Pois o Senhor nosso Deus é assim, ele, para ele operar, ele precisa permitir certas coisas acontecerem em nossas vidas, porque não tem como ele agir, entre aspas, se dizer, é claro, ele é Deus Todo-Poderoso. Olha a analogia: tem um médico que faz a faculdade de doutorado, de doutor, na sua especialidade de médico, aí cumpre a sua faculdade, se forma naquilo e consegue de fato o seu trabalho garantido. Porém não tem paciente, não tem ninguém doente. Como que aquele médico vai exercer aquilo que ele estudou há 4, 5, 6 anos para ele poder exercer o que ele se formou, sendo que não tem paciente para ele atender? Como que o policial vai trabalhar se não há algum criminoso aprontando por aí para ele enquadrar, para ele prender? Como que o advogado vai trabalhar se não tem quem ele defender? É preciso acontecer alguma coisa, aparecer alguém para aquele que se formou exercer o seu cargo de igual forma. Nosso Deus, muitas das vezes ele permite a porta se abrir, se fechar, perdão, a porta se fechar para quê? Para ele mostrar o seu poder ao abrir a porta. Ele permite a nossa família ou alguém que nós conhecemos pegar câncer, para quê? Para que a vontade, de acordo com a vontade dele, ele venha ter motivo de curar alguém que está com câncer. Ele permite certas coisas acontecer, a dificuldade bater na porta, a circunstância vir, a adversidade vir, para ele mostrar o seu poder, para ele mostrar a sua grandeza, para ele mostrar a sua majestade, e assim operar o teu favor, agir ao teu favor, operar o sobrenatural e o impossível na tua vida. Aleluia, Jesus, senta glória. Mas é necessário ele permitir certas coisas acontecer. Capítulo 4, Nabucodonosor tem mais um sonho, em que a qual ele estava, ou melhor, ele viu uma árvore imensa no meio da terra. Os seus ramos, as suas folhas iam até os confins da terra.
E ali os animais que vinham debaixo se aproveitavam dos alimentos que aquela árvore proporcionava. E as aves dos céus também se apoderavam, se alinhava nos ramos, nos galhos daquela grande árvore. Mas ainda no sonho o rei Nabucodonosor ouviu um varão. A Bíblia fala vigia, mas cremos que possa ter sido um anjo, talvez, provavelmente. Mas ele ouviu um vigia gritando: corta esta árvore, porém deixa o tronco e as raízes. E ali rei Nabucodonosor acorda. Esse Daniel 4 onde nós lemos. Mas voltando um pouquinho rapidamente nesse versículo 8 onde nós lemos, para não passar batido como nós lemos ele, aqui já nos dá uma cola, que é a qual o nome Beltesazar, que trocaram do Daniel, botaram Beltesazar, o chefe dos eunucos trocou para Beltesazar, representava nesse versículo 8, capítulo 4, um dos deuses do rei Nabucodonosor, a quem eles adoravam. Então podemos crer que ao mesmo tempo que trocaram o nome do Beltesazar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, então automaticamente o nome de Ananias, Misael e Azarias trocado para Sadraque, Mesaque e Abednego também representava os nomes dos deuses que os caldeus da Babilônia idolatravam, adoravam. Talvez não conseguiram desviar a adoração de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, tentando corromper a sua índole. Não desviaram a adoração deles, mas tentaram desviar por intermédio da troca dos nomes deles, pois o nome deles tinha um significado também abençoados, que eram adoração ao nosso Deus, segundo historiadores. Aí trocam os nomes abençoados deles e botam nomes maldiçoados, que eram representados os nomes dos deuses. Mas mesmo assim, até trocaram os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas não trocaram a índole deles. Não trocaram a identidade de verdadeiro adorador, de servo, de serva de Deus, de cidadãos dos céus. E não é diferente no dia de hoje. Não tem aquele teu vizinho, a tua vizinha, que quando vê você passando para a igreja, não consegue nem citar o teu nome. Ah, aquela irmãzinha lá está passando. Ah, aquele chato. Ah, que não fala tudo quanto é nome, mas não fala o teu nome. Ah, aquele crente quadrado, aquela chata, aquele enxuado, toda hora fica pregando para mim, me evangelizando. Eu já falei que não quero ir para a igreja agora. Ou às vezes eu falo que vou, fico enrolando ele, toda hora ele insiste. Ah, aquele irmão, eu nem consegue citar o nome. Mas podemos dizer nesta noite, podem até trocar o teu nome. Pode chamar você de crente quadrado, não conseguindo pronunciar o teu nome. Pode te chamar de enjoado, de chato, mas não vão conseguir te corromper, não vão conseguir alterar a tua identidade de cristão e de cristã. E assim, o profeta Daniel veio trazer a interpretação, de acordo com que a qual o rei Nabucodonosor contou para ele a grande árvore, e ouviu o vigia gritando: corta, mas deixa o tronco e as raízes. Nabucodonosor chamou um, chamou outro, ninguém conseguiu interpretar. Chamou novamente os astrólogos, obrigado, os adivinhos, e ninguém conseguiu interpretar. Chama o profeta Daniel, veio, contou para ele. E aí o profeta Daniel ficou atônito, paralisado, por uma hora, cerca de uma hora, e assim consultou o Senhor como de costume. Orou ao Senhor. E quando veio trazer a interpretação para o rei Nabucodonosor, ele disse: ó rei, esta grande árvore, grandiosa,
que vinha até as alturas dos céus, e a sua extensão ia até os confins da terra, esta árvore representa tu, representa você, ó rei. E esses animais abaixo que vinham se alinhar, e as aves dos céus que sobrevoavam e pairavam sobre os galhos, sobre os ramos, representa ao povo vizinho, que a qual se aninham no Senhor. A sua grandeza tem ido até os confins da terra, o teu reconhecimento, o teu poder, a tua autoridade chegou até os confins da terra. Mas quando este vigia recebe uma ordem através de uma voz, corta, mas deixa o tronco e a raiz, este vigia corta a ti, ó rei, tirando o seu poder, tirando a sua autoridade por causa da sua soberba, por causa da sua ganância. Deixou que essas grandezas, que essa autoridade de poder sobreviesse e crescer uma soberba no teu coração, e assim irá cumprir na tua vida, retirando o seu poder, a sua autoridade, e além disso, o Senhor irá ser lançado no meio dos animais, comerá capim, como se o Senhor fosse um animal, e nascerá de ti no seu corpo nascerá de ti pelos de animais. Aí, como o Senhor deu ordem para o vigia para cortar, mas deixar o tronco e a raiz, significa que não cortou totalmente, deixou a raiz, deixou um tronco ainda para quê? Para quando o Senhor, ó rei Nabucodonosor, novamente reconhecer que somente nosso Deus é digno de toda a adoração, quando o Senhor te abraça a soberba, essa ganância do seu coração, aí sim, através da raiz e através do tronco, tudo será restaurado. O Senhor sairá, irá parar de comer capim, irá sair de perto do Senhor e voltará novamente para o teu reinado. E assim foi dito e feito. Nabucodonosor, por causa da soberba, por causa da ganância, foi lançado no mato, junto com os animais, comendo capim e nascendo pelo no seu corpo. Aí ele lembrou do que Daniel revelou e interpretou para ele. Aí que quebrantou o seu coração, reconheceu: oh, Senhor, me perdoa, não que disse essa palavra só conjecturando. Ah, Senhor, me perdoa, Senhor, limpa meu coração, me perdoa por essa soberba, por causa dessa ganância, Senhor. Eu reconheço que somente o teu santo nome deve ser adorado. Aí quando Deus olhou para o coração deles, quebrantando, restaurou tudo de novo, tirou ali no meio dos animais, parou de comer capim e saiu aquele pelo do seu corpo. E assim reconheceu que somente Deus deve ser adorado. Vivemos no meio de uma nova geração, em que a qual quantos estão sendo quebrados ou necessitados dessa quebrância, porque a vez não vai jogando corda, a vez não cobra antes, porque ele está dando oportunidade para a pessoa se arrepender, mas ele vê que está demais, uma hora ele puxa a corda, em que a qual a pessoa deixa, por causa de alguma responsabilidade na igreja, por causa de algum cargo, deixa a soberba e a ganância crescer em seu coração. Só eu que prego, olha o narizinho empinando, ninguém bate palma mais alto do que a minha, ninguém canta melhor do que eu, ninguém toca pandeiro mais do que eu, ninguém rege o conjunto dos jovens, o conjunto das irmãs melhor do que eu. Se eu não pregar, a alma não é liberta. Se eu não louvar, a alma não chora. Se eu não orar, nada acontece. É o narizinho se levantando, é a soberba e a ganância crescendo em seu coração. Necessário é a quebrantar desta soberba, a quebrantar dessa ganância, porque não é por causa de mim que Deus opera. Eu sou apenas o meio, eu sou um canal, mas como
nada. Assim agradeço a Henrique a oportunidade em nome de Jesus.